Estrutura de uma obra de light steel frame, que todo mundo que não tem o conhecimento completo sobre o sistema construtivo acaba ficando com dúvidas. Será que esses perfis leves realmente funcionam? Será que esses perfis leves realmente vão suportar fazer uma casa de 2 andares, 3 andares, que seja? Se liga nesse vídeo que a gente vai falar sobre a parte da norma de light steel frame que fala sobre o projeto estrutural e a estrutura em si de uma obra de light steel frame. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Vitor Hugo, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. E seguindo aqui a leitura da norma, a gente já leu ali no vídeo anterior, se você ainda não viu, desde o vídeo anterior que a gente leu a parte 1 da norma de Light Steel Frame, entender ali como que a norma explica que a gente deve exportar. A primeira norma ali é sobre a parte de desempenho e sistemas no geral. E agora a gente vem para a parte 2 da norma, que vai falar sobre o projeto estrutural. Então vamos lá começar a leitura. Não vou passar aqui pelo índice para a gente não estender, mas vai passar no geral aqui sobre as várias partes que a gente tem na estrutura, no projeto estrutural. Então, essa norma estabelece os requisitos gerais para projeto e dimensionamento das estruturas de aço que integram o sistema construtivo Light Steel Frame, com base no método dos estados limites especificados na norma 14762. E aqui vem passando algumas normas que estão relacionadas. Então vamos entender primeiro alguns conceitos, alguns termos, que a gente utiliza quando a gente fala de uma obra de Light Steel Frame. Então, painel, painel reticulado aqui, mas a gente chama popularmente de painel, é um sistema estrutural plano constituído por perfis ligados entre si, podendo estar ou não associados a placas de vedação. Então, painel, isso é uma exemplificação de um painel. Entrepiso é o conjunto que a gente chama sempre casas de 2 pisos, entre o nível do forro e o piso do pavimento imediatamente superior. Então, se uma casa de 2 andares, a gente tem um entrepiso, 2 andares, 2 entrepisos, e assim sucessivamente. E aí esse entrepiso, a gente pode fazer ele com painéis, que vai ser com vigas assim, com montantes, ou a gente pode fazer ele treliçado assim. Bloqueador, perfil de aço normalmente utilizado na horizontal para contenção lateral dos componentes estruturais. Enrijecedor de alma, componente para reforçar a alma da viga. Guia, perfil aplicado na base, então a guia é aquele que a gente aplica na base. Então vamos ver, está um painel aqui em pé, aqui é a guia superior, guia inferior, guia superior. Montante, perfis verticais, então montante sempre os perfis verticais. Sanefa, perfil de fechamento das extremidades das vigas de piso e de telhado. Então aqui, sanefa, fechamento lateral, essa peça aqui. Verga, viga para transição de força situada posicionada na parte superior da abertura, então igual casa de alvenaria, temos a verga. Aqui, um exemplo de verga, só uma janelinha desse tamanhozinho. Fita, elemento utilizado para contenção lateral de perfis, então fita a gente utiliza principalmente para contraventamento da estrutura. Laje seca, é uma laje que a gente vai utilizar a estrutura de steel frame e placas, então não tem nada de água, não tem concreto, então é uma laje seca que a gente chama. Laje úmida, que a gente laje úmida que a gente vai fazer ela de concreto, então, que é o que normalmente a gente faz de steel deck, que é uma telha aqui, como base para fazer essa laje, e depois a gente vem com manta, armação e concreto aqui para fazer. É isso mesmo. Contenção lateral, componente aplicado para restringir ou reduzir os deslocamentos e a distorção do painel por meio de treliças verticais com perfis no sistema de encaixes estampados. Aqui, as contenções laterais. Contenção horizontal por meio de fitas, as fitazinhas.
E detalhes de composição do entrepiso. Então temos as vigas de entrepiso, temos bloqueadores, tem fita de contenção de viga de piso, essa fita a gente pode colocar no piso também para reforçar, e a laje seca. Ou também podemos, na outra direção a gente vai enxergar bloqueadores, aquelas peças que a gente viu aqui em cima. Cadê? Aqui, bloqueador. E fitas também e a laje. Então, estamos cortando num plano e no outro. Um a gente vai ver as vigas de frente, né? E a outra a gente vê lateral, que a gente consegue enxergar o bloqueador. Princípios de projeto. A estrutura do sistema construtivo Light Steel Frame é caracterizada por ser construída por perfis ou barras esbeltos de aços revestidos, dispostos em uma modulação submúltipla das dimensões das placas. Então, a estrutura de steel frame tem vários perfis um do lado do outro, e uma das premissas para isso, além de questão estrutural, né, porque a gente está com um perfil mais fino, então a gente precisa de peças mais próximas para conseguir suportar cargas, mas também essa modulação, essa distância entre as peças, são devido à modulação das placas. Cada placa tem uma quantidade de apoios que ela precisa. Então, normalmente a gente vai espaçar 40 ou 60, porque é o apoio definido para cada placa. Então, vamos usar só uma placa? Normalmente a gente tem que espaçar só 40, porque essa placa vai precisar de mais apoios. Vai ter duas placas, vai ter mais materiais? A gente pode espaçar 60, porque vai ter uma distância maior. Então, a gente precisa analisar tudo isso, precisa entender até para fazer um projeto estrutural já o mais assertivo possível. Formando painéis que têm comportamento estrutural. Estes painéis, então, são submetidos a ações gravitacionais, a ação do vento e a ação de sismo, quando for o caso. A importante característica desse sistema é que os montantes do pavimento superior devem estar alinhados com os montantes dos painéis do pavimento inferior, com as vigas de entrepiso e com a estrutura do telhado, que define o termo inline framing. Vou mostrar aqui nas figuras para vocês entenderem melhor. Elementos não estruturais não podem comprometer a continuidade da estrutura, para poder assegurar a estabilidade e a vida útil do sistema. Então, aqui mostrando, a gente viu na parte 1 essa imagem também, né? Todas as partes de uma casa de steel frame. E aqui o interessante é o que ele falou ali sobre o conceito inline frame, que é, se a casa tem dois pisos, a gente tem que seguir uma sequência, um alinhamento dessa estrutura, desde a parte superior, bem nas vigas, até a parte inferior, porque a carga da estrutura vai funcionar dessa forma. Então, para você que vai construir em steel frame profissional ou cliente final também, bom, você já pegar se está tudo correto com o seu projeto, você já pede imagens assim, da fachada externa, você já olha a estrutura, se está toda alinhada ou não, que isso pode trazer problemas estruturais para sua casa se não seguir esse alinhamento, porque a carga precisa ir sendo distribuída nesse alinhamento. Excentricidades toleradas. Não podem ocorrer desalinhamentos entre perfis que estejam em uma mesma prumada, a menos que haja vigas de transições entre os perfis. Os perfis em uma mesma prumada devem estar orientados para a mesma direção. Além disso, a boca do perfil tem que estar para a mesma direção. São toleradas pequenas excentricidades surgidas na fase construtiva, conforme descrito a seguir. Caso enrijecedor de alma seja interno à viga, a excentricidade máxima entre o eixo da alma da viga e da alma do montante não pode exceder 20 mm. 2 centímetros, é pouquinho, né? Falando de 2 centímetros, é isso aqui. Caso o enrijecedor de alma seja externo na viga, a excentricidade máxima entre os eixos da alma da viga e da alma do montante deve ser de 20 mm. A excentricidade máxima entre a alma da viga e o montante deve ser 3 mm. Então, assim, é igual eu falo aqui, na verdade é fase construtiva. Então, é uma questão ali do pessoal debaixo do sol, a perfeição que ela tem que ter é de no máximo 2 centímetros. Então, vamos dizer, é uma forma considerável, considerando que o projeto já vai estar tudo ok. Para a obra, a pessoa errar 2 centímetros é até pouco. Então tá aqui, pega o eixo do montante e a excentricidade máxima de deslocamento seria desses 2 centímetros. Estrutura de cobertura.
Aí define aqui as partes de cobertura, não vou me apegar a isso. Vamos ao conceito do steel frame, da estrutura de light steel frame para cobertura. Então, normalmente a gente fazer uma cobertura, até hoje em dia, muitas casas de alvenaria mesmo fazem, então, fazendo cobertura com steel frame, porque é bem mais prático, peças leves para trabalhar ali. Às vezes não vai ter um trabalho igual a madeira na cobertura, mais prático de trabalhar, então está se fazendo bastante casas de alvenaria com telhado em steel frame, seja embutido, seja com telha aparente. Então a gente tem as tesouras, o beiral, as terças e as terças. Já é o suficiente, não precisamos da ripa. E aí já vem as telhas por cima aqui. Aí chama aqui banzo inferior da treliça e banzo superior dessa parte aqui. E aqui a gente tem as diagonais da treliça. O projeto é o conjunto de especificações, cálculos estruturais, desenhos de projeto de fabricação e de montagem dos componentes de aço. As estruturas abrangidas por esta norma devem ser concebidas, calculadas e detalhadas de modo a atender aos requisitos de construtibilidade. Isso é importante, requisitos de construtibilidade. A gente que trabalha com a execução, a gente vem cobrando isso muito dos projetistas. Não adianta ir lá fazer uma estrutura, beleza, tá tudo calculado, tá tudo certo. Mas se a construtibilidade, se pra gente, pro pessoal lá que for executar essa montagem não estiver bem definido esse projeto, não adianta, pode ser o projeto mais lindo do mundo. Se for complicado, se não tiver uma coerência ali para execução, não faz sentido. Segurança e utilização. Independentemente do tipo de análise utilizado, deve ser atendido todas as combinações de ações suscetíveis de ocorrer durante a construção e a utilização, respeitando os estados limites últimos e os estados limites de serviço requeridos. Estados limites últimos, estados limites de serviço, é questão técnica mesmo ali para todo projetista estrutural que ele precisa de atender para a estrutura dele. Então aqui é importante até para você ver que steel frame é sério, não é brincadeira, não é lá ir lá montar painéis, botar os perfilzinhos um do lado do outro ali, pronto, é isso. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer, não, siga um projeto. Se realmente está preocupado com a segurança e com a eficiência, tem que fazer o projeto para essa estrutura funcionar considerando todos os requisitos de um projeto estrutural. Avaliação de conformidade de projeto. A avaliação de conformidade de projeto deve ser realizada por um profissional habilitado, independente do projetista, quando requerido e contratado pelo contratante, e registrado em documento específico que deve acompanhar a documentação do projeto. Essa avaliação deve ser realizada antes da fase de construção. E aí, questões que todo projeto estrutural tem que ter, né? O memorial de cálculo deve conter no mínimo o seguinte: descrição da arranjo global tridimensional da estrutura, propriedades materiais, então o que é questão de projeto que tem que ter? Os desenhos de projeto devem constar, de modo destacado, os tipos de aço a serem utilizados. Os componentes estruturais devem ter a mesma identificação nos desenhos e no memorial de cálculo. Os desenhos de projeto devem conter no mínimo o seguinte: locação dos apoios dos painéis da base com a indicação das ações para o projeto de fundação, preferencialmente separados por estado de ações. Plantas baixas de cada pavimento com desenhos de implantação de vigas de cada entrepiso. Vista superior do telhado com identificação da estrutura principal, tesouras ou vigas e da estrutura secundária. Vistas laterais. Desenho dos painéis que formam cada pavimento apresentando cada um de seus componentes. Detalhes das ligações calculadas, ancoragem da estrutura de fundação, ligação entre as peças identificando os parafusos de amplo e número de parafusos e respectivo afastamento entre eles. Emendas e reforços de painéis de perfis e nós típicos das treliças. Então, esse aqui é o básico que um projeto de estrutural de light steel frame precisa de conter. Análise e dimensionamento da estrutura e seus elementos deve seguir outras normas, norma 14762 e NBR 8800. E aí os materiais que devem ser utilizados nas estruturas e os materiais de ligação. A gente já viu um pouco disso na primeira parte ali. Primeira questão da proteção do aço para ser utilizado no light steel frame. Que a gente tem, que eu comentei, usar a partir de usar 230
Então a gente pode usar ZAR 230, ZAR 250, ZAR 380, ZAR 320, ZAR 345 e ZAR 400. E aí vai depender de cada necessidade. O mais comum é o ZAR 230. E aí regiões marítimas a gente precisa de uma proteção maior. As espessuras do perfil no mínimo de 0,8 mm, então para ser considerado perfil estrutural de steel frame, no mínimo 0,8. Qualquer coisa menor que isso, exceto as ripas aqui, que podem ter espessura de 0,65, qualquer coisa menor que essa espessura não pode ser estrutural, não pode fazer uma parede, principalmente paredes externas e paredes que vai ter alguma carga em cima. Aí vai ser parede de vedação. Então uma parede interna que não precisa ser estrutural, somente uma parede interna que não precisa ser estrutural, que aí você vai poder utilizar perfis menores que isso, que é o que a gente chama de drywall. Os parafusos, aí aqui passa as tensões mínimas de resistência, escoamento e resistência à ruptura de parafuso. Então, para os fabricantes de parafusos saber quais as recomendações que eles precisam de seguir por norma para vender parafusos para a gente se utilizar no light steel frame. As barras e suas ligações. A estrutura do sistema construtivo é constituída por perfis de aço galvanizados formados a frio. E as resistências destes perfis são especificadas na norma 14762. As ligações entre barras têm que ser conforme também a 14762. Para o cálculo de ligações com uso de parafusos alta-tarrachantes são necessários os valores das forças, especificados esses valores na norma 14762, de acordo com o fornecido pelo fabricante por ensaio. Então, aqui para projetar a estrutura mesmo ali, os cálculos, sempre seguir outras normas. Se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui que a 14762, acho que é de estrutura de aço formado a frio. Deixa eu até confirmar. E é isso mesmo. Dimensionamento e estrutura de aço constituído por perfis formados a frio. Então, por mais que essa é uma norma para projeto estrutural de steel frame, os cálculos em si precisam de seguir a outra norma, é de perfil formado a frio, que já existia há muitos anos. E é que até era utilizado como base antes de ter essa norma de steel frame. Mas ainda precisa dela, né? Aqui é só premissas diretas do que as particularidades de um projeto de steel frame precisa de ter, igual essa questão das placas, tudo. Mas o dimensionamento da estrutura em si segue a norma lá, que já tem há muito tempo. As ancoragens da estrutura na fundação. Então, assim, a gente monta os painéis em cima de uma fundação. Só que a gente precisa de conectar essa estrutura na fundação para que a gente tenha ali uma estabilidade total, né? Para aquela brincadeira da casa voar mesmo sem parafusar a casa, é muito difícil de acontecer isso, mas para realmente manter a casa ali segura, sem movimentação, a gente precisa dessa ancoragem. E aí essa ancoragem a gente vai fazer por barras de ancoragem denominados chumbadores. Esses chumbadores a gente pode fazer por ancoragem química, aderência química ou aderência mecânica. A ancoragem com adesivos químicos. O fabricante deve informar as resistências de cada conjunto, ancoragem de adesivo concreto, sendo necessária a comprovação por meio de ensaios. E ancoragem mecânica. Deve ser prevista a utilização de ancoragem por meio de parafusos fixados diretamente no concreto. E o fabricante deve informar as resistências de cada conjunto chumbador concreto, sendo necessária a comprovação por meio de ensaios. Resistência e rigidez das contenções. Os requisitos dessa subseção relacionam-se aos esforços resistentes de cálculo e as rigidezes mínimas de cálculo que as contenções laterais de montantes ou outros elementos comprimidos e de vigas devem ter para que sejam efetivos, de modo que essas barras possam ser calculadas, considerando o comprimento destravado igual à distância entre os pontos nos quais as contenções estejam presentes. As contenções devem ser colocadas perpendiculares ao elemento a ser contido. Os esforços, força ao momento e a rigidez, força por unidade de deslocamento ao momento por unidade de rotação, de contenções inclinadas ou diagonais devem ser ajustados para o ângulo de inclinação. A avaliação da rigidez fornecida pelas contenções deve incluir suas dimensões e propriedades geométricas, bem como a verificação dos efeitos das ligações e dos detalhes de ancoragem. A resistência e a rigidez fornecida pela análise da estabilidade da contenção não podem ser menores que os limites requeridos. Então aqui as contenções em barras comprimidas. No light steel frame, não usa diagonal. E aí a gente entra nos montantes, podem ser contidos em pontos intermediários ao longo do seu comprimento e por contenções relativas ou nodais.
E as vigas também a gente pode fazer essas contenções. Aí aqui são partes mais técnicas ainda, mas eu vou passar aqui para você entender e a importância e o que realmente é feito para fazer um projeto estrutural, para trazer segurança, para trazer estabilidade para uma estrutura. Então é analisado os deslocamentos máximos. Então toda a estrutura a gente precisa de analisar os deslocamentos máximos verticais, as flechas e horizontais. E aí tem uma tabela com os deslocamentos máximos. No caso dos deslocamentos verticais, esses valores têm como referência uma viga simplesmente apoiada. Então uma viga, e aí o deslocamento que ela pode fazer. Então tem para cada peça, travessa de fechamento, L sobre 180. Então o vão que essa viga vai ter dividido por 180. Essa é a flecha máxima que ela pode fazer para não ter problemas estruturais. Terça de cobertura, viga de cobertura, sistema de fixação, para cada um aqui tem essa flecha máxima. Concreto lá tem também essas medidas. Deslocamentos horizontais e estabilidade laterais. Recomenda-se que as edificações de light steel frame sejam analisadas por métodos de segunda ordem rigorosa, isto é, que a relação entre os deslocamentos de segunda e primeira ordem não excedam 1.1, conforme as classificações estabelecidas na norma 8800. Vibração em piso. Também é um assunto legal da gente falar. As estruturas de piso com pouca massa e amortecimento reduzido podem estar sujeitas a vibrações que causam desconforto durante as atividades humanas normais ou que causam prejuízo ao funcionamento de equipamentos. Quando a gente faz uma casa de steel frame e aí faz ela totalmente seca, em cima da estrutura a gente já vem com uma placa e aí faz um piso laminado ou alguma coisa assim, a gente sente muita vibração. Então por isso que é comum às vezes a gente fazer um contrapiso que aí vai trazer uma rigidez maior, que aí a gente aumenta essa massa aqui do piso e aí diminui essa vibração. Essa seção trata dos princípios básicos necessários para realizar análises dinâmicas de estruturas de piso que suportam lajes secas ou úmidas, submetidas a ações introduzidas por pessoas ou multidões. Outros tipos de vibrações não são considerados. As equações de 9.2 referem-se a um método simplificado para avaliação da resposta de piso, com geometria irregular e carregamento que possam ser considerados uniformemente distribuídos à estação provocada pelo caminhar de pessoas. Em pisos com geometria e carregamentos mais complexos ou sujeitos a outros tipos de estação, como estações rítmicas oriundas de atividades aeróbicas, é necessária uma avaliação mais precisa. Em 9.2 são apresentados critérios de aceitabilidade da resposta da estrutura em relação ao conforto dos usuários em função da ocupação do piso. É importante a gente também saber o que vai ser ocupado nesse piso. Vai ter uma academia em cima, que vai ser uma vibração diferente. A aeróbica, né, da pessoa ficar pulando ali muito, esse tipo de situação. Se vai ser um estádio, a gente está eu não, né, mas a empresa do Roberto Justo, Steel Corp, está fazendo o estádio do Red Bull Bragantino todo em light steel frame, quase todo, né, que é uma ampliação do estádio, mas fizeram as arquibancadas novas todas de light steel frame, então eles tiveram que focar muito nessa vibração do piso ali, porque vai ter lá torcidas pulando nesse piso. Então eu tive a oportunidade de visitar essa obra, a gente está fazendo um serviço lá para eles, e deu para ver lá que toda a estrutura é extremamente reforçada, a estrutura ali de baixo da arquibancada, que a gente vê por baixo da arquibancada ali, é muito aço para minimizar esses impactos de vibração que vai acontecer quando o pessoal estiver ali pulando. Mas é bem bacana e eu vi ali na prática, né, que tiveram que pensar e analisar tudo isso para não ter problemas, né? Porque querendo ou não, principalmente tratando de arquibancada, a gente está ali em cima de uma arquibancada de concreto, a gente sente, não dizer nem segurança, né? Mas você sente essa estabilidade maior. Então, vendo nessa questão deles fazerem ali em steel frame, eles tiveram que pensar mais para reduzir isso. Avaliação simplificada para caminhar das pessoas. Procedimento simplificado válido para pisos com frequência fundamental de 3 Hz e 9 Hz compreende as seguintes etapas. Avaliação da frequência fundamental, avaliação da massa modal do piso, obtenção de resposta. Então aqui, todas as análises que precisam de fazer para vibração de piso, aí aqui é muita fórmula, é cálculo, aí aqui é mais para projetista, vamos dizer, vou te informar aqui que tem essa análise também que precisa ser feita. Por isso que eu sempre falo nos vídeos a importância da gente entender o que vai ser a construção lá no início, não sair projetando de qualquer forma as cascas de casa, as cascas de comércio que seja.
entender qual que vai ser a utilização, como que vai ser para a gente ser assertivo e não ter problemas futuros na obra. Então aqui vai passar todas essas premissas sobre esse cálculo. Espero que você tenha gostado dessa parte 2 da norma. A norma é sempre isso, principalmente essas duas primeiras partes, é muita conexão com outras normas. A primeira porque fala de desempenho, então o desempenho é inerente ao método construtivo, a gente precisa atender os desempenhos que hoje é a norma de desempenho que traz essas premissas. Então, ali é mais de guia, de mostrar os materiais que a gente tem, e aí a partir desses materiais que a gente tem no steel frame, a gente tem que ir para a norma de desempenho e atender os requisitos que a norma de desempenho especifica para qualquer método construtivo. E aqui, projeto estrutural, também é a mesma forma. A gente tem as premissas básicas de uma construção de light steel frame, mas a premissa principal, base mesmo para uma construção, a gente tem que seguir a norma de projeto estrutural, no caso aqui de perfis formados a frio, e aí lá vai ter cada cálculo, cada análise que precisa ser feito para ter a estabilidade, durabilidade e qualidade dessa estrutura. Deixe nos comentários o que você achou dessa parte da norma. A próxima parte, eu confesso que é a melhor, que eu mais gosto, porque aí tem os detalhes específicos de steel frame. Aí a gente vai entrar nos detalhes construtivos que a gente precisa de ter numa obra de steel frame mesmo. Então deixe nos comentários o que você achou. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Curtam esse vídeo também, que também ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas. Acompanhe a gente lá no Instagram, a gente faz lives semanais. Hoje, na hora que esse vídeo for pro ar, eu vou estar fazendo uma live inclusive com o pessoal da Gibson, mas depois vai estar postado aqui. Se você está vendo o vídeo depois, entra, tem várias lives, a gente está fazendo lives com fabricantes dos materiais, então para também te apresentar as opções de materiais que a gente tem no mercado. Então são lives bem interessantes também. Um abraço e até o próximo vídeo.